Grande Prêmio da Hungria e eu tenho que pedir desculpas às Keke Stake Sauber Flam Team. Por quê? Pra quem não sabe, meu nome é Ravi Bessa, vou com de 10 minutos aqui no drive-thru. E vou começar falando do melhor piloto que é do dia, que é o Gabriel Bortoleto. Eu já sabia que o Bortoleto ia fazer uma corridaça. Eu já sabia disso. Sabia que ele poderia muito bem jogar contra o Verstappen, apesar de ter ido no vídeo e falar, não, o Bortoleto não vai conseguir segurar o Verstappen. O que realmente aconteceu, o Bortoleto não conseguiu segurar o Verstappen, mas por estratégias distintas, o Bortoleto foi melhor que o Verstappen. E também teve um ritmo melhor do que o próprio holandês. Se tivesse que ter um X1 entre Verstappen e Bortoleto, o Bortoleto teria ganhado muitas vezes do Verstappen. Teria ganho mesmo com um carro que na minha visão ainda é inferior ao da Sauber. Que é inferior ao da Red Bull. Agora tá sério, a Sauber é muito inferior à Red Bull, mas ela conseguiu fazer baitas resultados, conseguiu colocar o carro constante nos pontos, conseguiu fazer um trabalho excelente após Silverstone, e a gente erra. Eu falei que a Sauber tava com muitos problemas, o que era verdade, eu apontei os problemas, tanto pro Nico, tanto pro Bortoleto. A única corrida que o Bortoleto foi mal foi a corrida que o Nico pegou o pódio, porque aquela corrida foi a falta de habilidade do Bortoleto na chuva. Mas mesmo assim não é motivo pra odiar o moleque ele mandou muito bem hoje. A gente mostra que o Bortoleto ele ficou na frente de pilotos mais jovens do que ele, pilotos melhores do que ele, que a gente pode analisar. Ficou na frente do Antonelli, que é um baita de um piloto. Ficou, se não me engano, na frente do Radjar. Ficou na frente do Lawson, Colapinto, Berman, que abandonou. Ficou na frente de multicampeões como Verstappen e Lewis Hamilton. Hoje a Ferrari ela errou bastante no nível que o Hamilton não conseguiu fazer um milagre de recuperar tudo. A Ferrari ela conseguiu deixar uma vitória ganha nas mãos da McLaren. Eles estavam tendo o risco real de ser ameaçados pelo Fernando Alonso nas últimas voltas. Risco de ser ameaçados por uma Sauber. Talvez o Hamilton nem fizesse uma boa corrida. E não fez. O Leclerc perdeu por estratégia da Ferrari. O Hamilton perdeu por culpa dele. É o que a gente tem que falar hoje sobre a escuderia de Maranello. Mais uma corrida horrorosa da equipe. Uma corrida do Leclerc que conseguiu segurar aquela P4 nos braços. Não foi do jeito que você imagina que ele segurou aquela corrida por causa do carro, não. O carro hoje, se fosse para analisar, estava mais fraco que o da Mercedes, estava mais fraco que o da McLaren. A Ferrari, ela tava com uma possibilidade de conseguir segurar tudo nas retas. Só que eles falharam. A Ferrari falhou e comprometeu toda essa corrida. E você não tem mais o que falar do Bortoleto? Gente, claro que eu tenho. Isso prova que o menino ele tem um potencial gigante. Mostra que o menino ele pode conquistar tudo o que ele quiser. Ele é um dos melhores pilotos do grid. Isso já demonstra. A Sauber ela errou mais com o Nico Hülkenberg hoje, que o Hülkenberg queimou a largada por 1 milímetro, mas queimou. Teve a questão da investigação da largada, que foi um problema, mas depois foi comprovado que Alonso e Bortoleto eram inocentes. Verstappen também era, algo que é muito importante para a gente. E claro, nós tivemos o problema maior. A verdade é que quem que vai ser o campeão? A verdade é que a McLaren ela tá em guerra. A gente não sabe quem que é o piloto principal da McLaren. A McLaren provou que a equipe ela tá correndo em tiroteio. Ela não sabe organizar muitas vezes uma briga entre os pilotos. Tá sendo um Senna e Prost de novo. E apesar de eu elogiar muito a McLaren, desde 93, quando eu tive uma discussão, não que eu nasci em 93, mas fiz uma discussão sobre a temporada 93 da McLaren, que a McLaren só perdeu para o Williams, que o problema não era a McLaren, não era o Senna. O problema era que a equipe não conseguia renovar, não conseguia ser melhor do que as outras. A McLaren, ela só parou no tempo, igual a Ferrari parou. A McLaren estava com esse problema. Desde 86 a McLaren estava sendo praticamente dominante no grid. Em 86 ela foi campeã com o Prost. Em 87 ela perdeu para Williams, mas isso não faz falta, porque em 88 ela foi campeã com Ayrton Senna.
Em 89 ela foi campeã com a Alain Prost, uma polêmica, já que a equipe queria ter uma dominância. Entendeu? Em 90 a equipe ela foi campeã. A equipe ela foi campeã com a Ayrton Senna de novo. Em 91 foi outra vez campeã. Em 92 a McLaren começou a ter um abismo, perdendo desempenho, não sendo mais aquela equipe topo de linha. Em 93 foi a mesma coisa. Em 94 a McLaren foi uma das piores equipes das grandes. A McLaren ela não era a mesma. Em 95 melhorou um pouco. E você percebeu que em 96, 97, 98, McLaren 99, 00, a McLaren ela conseguiu simplesmente voltar aos seus anos de glória. Ganhando em 98, ganhando em 99, perdendo em 00, mas tendo uma constância. A verdade é que a McLaren, ela deu a ser melhor, com duros golpes. Depois do Spygate, com a estratégia errada que fez ela perder seu melhor piloto, Lewis Hamilton. Confiar nos motores Honda ao invés de confiar nos motores Mercedes, ou tentar achar uma parceria, pagar mais para poder cobrir a oferta, para ter uma estratégia melhor, ou entregar o Hamilton para Mercedes, para ter os motores Mercedes. Hoje, a gente descobriu que a McLaren ela aprendeu com os erros e ainda tem um erro a resolver. A McLaren não é uma equipe perfeita. A McLaren não é uma equipe soberana. A McLaren ainda tem muito para aprender. Principalmente controlar uma rixa entre dois pilotos. Talvez pode ter uma briga gigante. Ah, Williams! Nada declara sobre a Williams. Teve uma ordem de equipe, só Mercedes. Mercedes tem a declarar. Mercedes foi uma das equipes mais incríveis com o Russell. Porque, cara, se não fosse o da Ferrari, o Russell não teria pego essa P4. O Russell foi um oportunista para outras oportunidades e o Antonelli não conseguiu desenvolver muito bem essa corrida porque hoje foi a habilidade dele. Dele e o carro da Mercedes que não tava lá, essas mil maravilhas pro Kimi. Beleza? Haas ela provou que não tá tão bem assim, mesmo quando se falar pra Alpine. Alpine hoje, as 4 primeiras forças do grid, as 5, vamos lá. Ferrari, apesar de estar numa broxante, é Ferrari. McLaren, Verstappen, porque Tsunoda é lá embaixo, Red Bull é lá embaixo com o Tsunoda, Sauber, entendeu? Ou seja, é Ferrari, McLaren, Sauber, Mercedes e Verstappen. É simplesmente isso. São 4 forças e o Verstappen que tá carregando esse carro nas costas. O Verstappen, ele se mostra ser um piloto no nível Ayrton Senna. Eu acho que o Verstappen, ele tem o mesmo estilo de pilotagem de Ayrton Senna, de Michael Schumacher. Ele já é uma das lendas da Fórmula 1. Ele já tem um peso gigante na Fórmula 1. E o Verstappen merecia um carro melhor da Red Bull. O Verstappen está fazendo o que o Alonso fez nos anos de glória dele. Nos anos sem glória, na verdade, né? Porque o Alonso ele passou nos carros ruins, nos carros horríveis da McLaren e Honda. Ele passou numa época terrível, onde a Ferrari errava na hora H. Na hora H que fez ele perder os títulos. E hoje o Alonso, com 44 anos, se mostra ser um dos melhores pilotos do grid. O Alonso é um dos melhores. Se o Alonso não fosse bom, Bortoleto já teria ultrapassado ele há muito tempo. Teria ultrapassado ele. Ele não é agora na Hungria. Na chance que o Bortoleto teve de ultrapassar o Alonso, ele já teria tido ultrapassado. O Alonso mostra que idade não é documento. Idade não significa habilidade. Ele mostrou que o Alonso ainda está no auge. O Alonso consegue brilhar com um carro bom. Hoje a Aston Martin entregou um carro bom. Um carro com bons resultados. O Stroll que não mostrou habilidade, mas o Stroll conseguiu ir bem. E a força da corrida hoje foi, atenção, vamos lá, Leclerc, Russell, McLaren, Bortoleto e depois Verstappen e Alonso. Ou seja, foi Aston Martin, Leclerc, McLaren, Bortoleto. Até porque ainda tem a questão do Alonso e tal. E ainda teve Verstappen como sempre. Mas sobre a corrida eu acho que não teve nada no lance do Hülkenberg ter sido punido. Eu acho que ele realmente errou.
Sobre o Verstappen, o enrosco com o Hamilton. Pra mim, segue o jogo. Segue o jogo e etc. Obrigado, pessoal. E sobre a McLaren tá com um novo Senna e Prost, é um fato. Ah, mas a Alpine, meu amigo, a Alpine é a equipe de fundão, uma equipe horrível que não consegue fazer nada. Obrigado e tchau.